Olá, está começando o Direito Sem Fronteiras, a edição desta semana. O Conselho de Segurança é um importante órgão da Organização das Nações Unidas. É por meio dele que os países membros tomam decisões para a manutenção da paz e da segurança internacional. Para saber como o Conselho funciona e por que os países como o Brasil anseiam por uma vaga permanente, eu converso com o professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, Guinter Gross, e o historiador Orlando Stibler. Antes de mais nada, eu os convido a acompanhar uma matéria da repórter Carolina Puga sobre a criação do Conselho de Segurança. Criado pelos países vencedores da Segunda Guerra Mundial em 1945, o Conselho de Segurança da ONU tem entre seus objetivos a manutenção da paz. Composto por 15 países, o Conselho pode propor ações como intervenções militares, enviar missões de paz às regiões em conflito e aplicar sanções econômicas aos países que violarem acordos internacionais. Dos países que compõem o órgão, 5 são permanentes: Estados Unidos, França, Rússia, Reino Unido e China. As outras 10 vagas são rotativas, ocupadas por países eleitos pela Assembleia Geral para um mandato de 2 anos. Atualmente é composto pela Argentina, Austrália, Azerbaijão, Coreia do Sul, Guatemala, Luxemburgo, Marrocos, Paquistão, Ruanda e Togo. O Brasil tem participação expressiva no Conselho de Segurança da ONU e já foi membro rotativo por 10 vezes. Sua atuação mais marcante foi na missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, que desde 2004 está no país. Em 2015, o órgão completa 70 anos de criação. Governantes e especialistas acreditam que o formato atual não reflete fielmente a realidade econômica e política dos membros da ONU e esperam uma reformulação do grupo. Bem, só a partir da reportagem já surgem várias perguntas que podem ser feitas. Antes de mais nada, queria agradecer a presença de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça. Eu gostaria de começar com um recorte histórico relativo ao Conselho de Segurança. Ele tem uma estrutura que é consequência direta do final da Segunda Guerra Mundial. 70 anos de história já é tempo suficiente para se fazer mais do que uma avaliação, várias são feitas o tempo todo, a respeito da efetividade da existência desse Conselho. 70 anos depois, o que é que se pode falar nesse sentido? Sem dúvida, o Conselho de Segurança vive hoje uma crise de credibilidade, né? Até pelo raio-x do mundo atual, que é totalmente diferente de 70 anos atrás. Você tem toda a razão nessa questão. E, sem dúvida nenhuma, que a representação dentro desse Conselho de Segurança cada vez mais é questionada, talvez por uma decadência de alguns desses países permanentes, né, especialmente o caso do Reino Unido, da França, e sem dúvida nenhuma, com a emergência de novos países, né, e aí se inclui propriamente o Brasil, é cada vez mais criticável, né, essa formação do Conselho de Segurança, essa conformação. Agora, professor Guinter, a respeito, o Conselho de Segurança, sem dúvida, talvez seja um dos órgãos ligados à Organização das Nações Unidas mais noticiado. Mas essa possibilidade de render manchetes é proporcional à importância que o Conselho tem? Bom, sem dúvida. O Conselho de Segurança, ele está o tempo todo nas manchetes de jornais ou nos noticiários, por vários motivos, mas principalmente porque os 5 membros permanentes são e continuam sendo as 5 potências mais importantes de um sistema internacional, de uma ordem internacional, que está constantemente sendo questionada, né? Eu só queria chamar a atenção para uma questão sobre essa questão de noticiar demais o Conselho de Segurança, é que a ordem internacional, por vezes, se diz que é questionada, não é necessariamente algo que foi construído após a Segunda Guerra Mundial. Os 5 países que são membros permanentes são 5 países que fazem parte de uma ordem vigente a partir do final da Segunda Guerra Mundial. Mas esse sistema de pentarquia na ordem internacional, isso já fazia parte desde o século XIX, quando havia um concerto europeu com 5 potências, das quais a gente pode substituir aí o Império Austro-Húngaro e a Prússia pela China e pelos Estados Unidos. Ou seja, continuamos tendo uma ordem internacional condicionada e regulamentada e direcionada por 5 países, né? Uma pentarquia. Aí, nesse sentido, eu gostaria até de fazer uma pergunta que eu estendo aos dois, inclusive, que é uma questão também interessante, que é
o fato de nós tivemos também, seguindo essa linha, a Primeira Guerra Mundial e a Liga das Nações, que foi formatada como resultado da Primeira Guerra Mundial especificamente. Podemos dizer, então, eu começo com o professor Orlando, que essa ordem mundial que vem desde o século XIX, ela está adentrando no século XX, mas como vimos na reportagem, ela começa a ter, temos um momento de modificação, de transposição dessa relação entre os países. Há um processo de modificação, na sua opinião? Existe, sem dúvida nenhuma. Até a mudança da natureza dos conflitos, né? Você observa hoje conflitos de natureza assimétrica, por exemplo, a questão hoje da nova agenda internacional do próprio combate ao terrorismo. Eu acredito, sem dúvida nenhuma, que há uma mudança nessas relações entre os países e, por isso, talvez, o Conselho de Segurança seja tão questionado hoje por conta justamente dessa conformação. O senhor acha, professor Guinter, que no caso é possível se fazer um mapeamento de quais os países que poderiam talvez fazer parte de uma nova formação, ou isso, particularmente considerando as condições atuais desse nosso mundo globalizado, é a pergunta de $1 milhão, como se diz? Essa é a pergunta de $1 milhão, sem sombra de dúvida. Mas há diversas coalizões que foram montadas nos últimos tempos tentando fazer essa alteração da ordem. A mais relevante, mais conhecida para nós, brasileiros, é, sem sombra de dúvida, o G4, quando o presidente Lula se reuniu com o Joschka Fischer, da Alemanha, que é responsável pelos negócios estrangeiros daquele país, o primeiro-ministro Junichiro Koizumi e o Manmohan Singh, primeiro-ministro da Índia, e esses quatro países formaram essa coalizão para pedir uma reforma, uma mudança e uma tentativa de entrada como membros permanentes do Conselho de Segurança. Agora, veja bem, o Brasil, de antemão, não teria, por exemplo, nenhum país que fosse, dentre os 5 que são permanentes, não teria nenhuma predisposição a negar o Brasil como membro permanente. Japão teria a negação imediata da China, né? A Índia e do Paquistão. A Índia, não, mas dos membros permanentes. A Índia teria também da China e talvez da Rússia. Sim. Né? E a Alemanha tem muito europeu, quer dizer, a Inglaterra seria contra, a França seria contra. Mas e o Brasil? Quem é contra de relevante? Né? Dizemos que outros países da América do Sul são contra, e tudo, mas não são membros permanentes. Entre os membros permanentes não há a vontade de negar o Brasil como membro permanente do Conselho de Segurança. Como é feita a escolha desses países que têm esse sistema rotativo? Na verdade, era para não ter uma disputa, né? Na verdade, para ser uma escolha consensual de cada região que tem sua cota. Só que o que a gente observa é que tem tido, ultimamente, algumas brigas, algumas disputas em relação a isso e até algumas frustrações, como foi esse caso recente da Arábia Saudita, que chamou a atenção, do fato dela ter se negado a participar pela primeira vez do Conselho de Segurança. Agora, aí é exatamente o ponto. Há divergências em relação aos países que não fazem parte do Conselho e que, quando o Brasil ou outros países que se candidatam a uma eventual reformulação com uma vaga a mais no Conselho de Segurança, dizem, opa, peraí, eles não. Existe isso? Como é que funciona? Como é que está funcionando isso? Eu acredito que também não há, de fato, uma vontade entre os 5 membros permanentes de se fazer uma reforma. Né? Então, eu acredito que isso não está relacionado a este ou aquele como um novo membro permanente, que seria o Brasil ou qualquer outro. Então, os membros permanentes não querem esta reforma. Um dos argumentos que o Brasil usa para fazer parte é o da multilateralidade. Mas até que ponto se quer a multilateralidade entre esses membros permanentes? Eles querem continuar com o poder da decisão em suas mãos. Os membros não permanentes, que são eleitos, são 10, veja bem, para se votar uma resolução, e as resoluções do Conselho de Segurança são muito importantes, precisa da aprovação de 9 dos 15 membros. Né? Só que não pode haver nenhum veto. Então, você precisa, para a resolução ser aprovada, a concordância dos 5 permanentes e 4 dos 10 que são eleitos. Veja como é reduzido o poder de ação dos países que não são membros permanentes. E há também, sem sombra de dúvida, dentro dessa sua pergunta, a questão das coalizões que se debatem para decidir quem vai ser, se houver uma reforma, quem fará parte dessa nova realidade. Né? Acho que é importante se dizer assim, o que
deve ser reformado e o que pode ser reformado. São duas questões distintas e as quais a gente não vai chegar a uma conclusão aqui. Isso são questões para uma tese de doutorado, talvez, ou algo assim. São questões complexas do Conselho de Segurança. O Direito Sem Fronteiras não acabou, nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos, continuando com o nosso tema de hoje, o Conselho de Segurança das Nações Unidas. Daqui a pouquinho a gente volta, não saia daí. A Constituição e a separação dos poderes é o tema do Congresso Internacional de Direito Constitucional, que será realizado pela Escola Brasileira de Estudos Constitucionais. O evento acontecerá em Natal, entre os dias 15 e 17 de maio de 2014. Inscrições e informações no site www.congressosebec.com.br. Direito Sem Fronteiras está de volta. Hoje estamos conversando sobre o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas. E antes de iniciar esta segunda parte do programa, eu os convido a assistir a mais uma reportagem a respeito do tema de hoje. Acompanhe. Devastação, milhares de mortos. A Segunda Guerra Mundial é considerada uma das maiores catástrofes da humanidade. Com a ideia de manter a paz entre os países, logo depois do conflito surge a Organização das Nações Unidas, a ONU. Em 1945, foi assinada a chamada Carta da ONU. É um pacto entre sujeitos, que são os Estados, né, dentro do âmbito do direito internacional. Essa carta, ela tem como fundamento a SDN, né, que é a Sociedade das Nações, digamos assim, meio que um embrião da ONU, que surgiu em 1920. Esse pacto entre as nações acabou se transformando num grande tratado de direito internacional. Entre os diferentes órgãos que compõem a organização, é o Conselho de Segurança o responsável pela paz e segurança internacionais. O Conselho de Segurança ele vem já também da SDN como um preâmbulo. Já em 1920 já pensava-se em um conselho que pudesse ter como fim último, como fundamento primordial, a ideia da segurança internacional. Ou seja, um órgão internacional ou parte de um órgão internacional que pudesse tratar da segurança internacional. Pudesse ser aquele solucionador, né, um conselho que pensasse os conflitos internacionais. Para o professor, a reforma do Conselho seria uma boa opção para modernizar o órgão. Existe um fenômeno por trás do direito internacional que é a institucionalização. Ou seja, todas essas intenções que nós chamamos de direito acabam por gerar instituições. Eu acredito que seria irreversível esse processo da institucionalização. Acabar com uma instituição, acabar com o Conselho de Segurança. O interessante aí é pensar que nós possamos evoluir, ou seja, que ele possa ser renovado, que ele possa atender às vicissitudes da atualidade, reestabelecendo a questão de quem pode compor de maneira permanente o Conselho e repensando também a ideia de veto. No caso justamente da situação da Síria, aquele imbróglio que os Estados Unidos ficaram, o presidente Obama, inclusive internamente nos próprios Estados Unidos, isso reflete um momento específico ou dentro desse panorama do direito internacional, dentro do panorama, não propriamente do direito, mas das relações até diplomáticas entre as nações, isso não reflete uma diferença, talvez, no momento histórico daqui para frente? Como é que o senhor avalia isso? Bom, eu acho que há uma diferença de conjuntura daquele momento em que o presidente George W. Bush invadiu o Iraque, né? Aquilo foi no ano de 2003. Em 2005, houve uma importante cúpula mundial nas Nações Unidas e essa cúpula ela resultou num conceito importante para o Conselho de Segurança, que é o conceito de responsabilidade de proteger. Em 2006, esse conceito foi institucionalizado por meio da Resolução 1674. A responsabilidade de proteger busca
enfrentar 4 crimes, né? O genocídio, a limpeza étnica, os crimes de guerra e os crimes contra a humanidade. Depois, posteriormente, em 2009, o secretário-geral, Ban Ki-moon, escreveu um relatório longo sobre isso, refletiu sobre o assunto e traçou 3 pilares para a aplicação do que todo mundo chama de R2P, né? Que seria essa responsabilidade de proteger, a sigla em inglês. Nesse momento, ele falou em 3 pilares. O primeiro pilar seria o próprio Estado admitir que mais importante do que a soberania é uma responsabilidade que ele tem sobre o seu povo, né? Então, esse Estado ele tem uma responsabilidade de proteger os seus cidadãos. O segundo pilar trata da comunidade internacional e como a comunidade internacional deve reagir e deve tratar os assuntos relativos a crimes de guerra, genocídio, etc., como eu já citei aqui. E o terceiro pilar é que, não acontecendo o primeiro e o segundo pilares, há a possibilidade de uma ação conjunta das Nações Unidas aprovada pelo Conselho de Segurança. Mas veja bem, isso não quer dizer que seja uma ação militar. A ação militar, ela é uma parte importante dessa ação, mas ela não é de todo. E aí o Brasil, em 2011, vem e tenta criar um conceito que também não é tão novidade assim para o sistema internacional, que é a responsabilidade ao proteger. O nome é novidade, mas se baseia em quê? No cumprimento da lei internacional, do juridicismo, do cumprimento dos tratados, dos direitos humanos. O Brasil chama atenção principalmente para o quê? Caso haja intervenção, essa intervenção ela deve ser pontual. Ela não pode ser desmedida. A situação da Síria ela é diferente, porque agora há todo um debate muito mais forte, seria muito mais pesado para os Estados Unidos. Mas os Estados Unidos, de fato, não não tomaram essa iniciativa de invadir a Síria. Eu acho que nesse caso da Síria também, além dessa questão interna americana, eu acredito muito na oposição da Rússia, que foi um fator determinante que na guerra do Iraque a gente não tinha, né? A guerra do Iraque em 2003, você não tinha uma potência do peso da Rússia se opondo de forma tão explícita a uma intervenção armada. Então, eu acho que no caso dessa, específico guerra da Síria, eu acho que foi uma questão interna, sem dúvida nenhuma, o contexto é importante, mas também houve esse cenário internacional de uma grande potência como a Rússia se opondo, né? Qual o peso de situações passadas, como, por exemplo, o caso de Ruanda, em que é famosa mundialmente a situação de soldados da ONU impossibilitados de agir diante do genocídio que acontecia a olhos vistos na frente dos soldados? Isso é bastante comentado. O caso de Ruanda foi um caso traumático, tanto é que o Tribunal Penal Internacional, que vai ser criado nos anos 90, tem a ver com essa falta de ação total, essa inação total do mundo em relação a Ruanda. Foram quase 1 milhão de mortos em quase 3 meses de conflito. Eu acho que existe, na verdade, um grande trauma em relação a esse episódio, e o Tribunal Penal Internacional, acho que, de certa maneira, serviu para diminuir esse trauma. Aparentemente, ocupar uma vaga, seja no Conselho permanente, seja na parte permanente do Conselho, como querem muitos países, né, com a perspectiva de uma reforma, ou também dentro do sistema rotativo, aparentemente é algo que todos os países gostariam de fazer. Parece que não é bem assim. Nós temos o caso da Arábia Saudita, que negou-se a ocupar uma vaga no Conselho. O que representa esse tipo de atitude? Eu acho que no caso da Arábia Saudita não deixa de ser uma resposta à aproximação dos Estados Unidos com o Irã, né, que tem se observado ultimamente com o novo governo Rouhani. É bom lembrar que a Arábia Saudita é a inimiga número 1 do Irã e não está gostando nem um pouco dessa aproximação, dessa distensão em relação à relação com o Irã. E foi realmente algo que chama atenção, porque foi a primeira vez que a Arábia Saudita iria compor o Conselho de Segurança e se negou a participar. Eu acho que tem a ver com essa relação mesmo com os Estados Unidos. A Arábia Saudita acredita que deveria ter sido tomado uma decisão mais enérgica no caso da Síria, porque o reino da Arábia Saudita apoia opositores ao regime do Bashar al-Assad, né? Só que quando se fez essa cúpula mundial de 2005, que tinha muito a ver com os conflitos dos anos 90 e uma discussão, tinha a ver com Ruanda, obviamente,
sobre o papel da ONU, a discussão entre o capítulo 6º e o capítulo 7º, famoso 6,5 da Carta da ONU, essa discussão eles têm tentado resolvê-la, primeiro no âmbito da cúpula mundial e depois nos documentos sequenciais. A Arábia Saudita acha que deveria ter sido tomado uma atitude enérgica, mas imprimir o capítulo 7º e colocá-lo em ação não necessariamente é com uso militar, mas sim com ações econômicas, diplomáticas, que é o que se usa como argumento para não ter havido ainda uma intervenção militar. As decisões do Conselho de Segurança da ONU, elas têm um caráter vinculativo, ou seja, há uma obrigatoriedade quando essas decisões são efetivamente tomadas. O que pode acontecer pelo não cumprimento dessas decisões do Conselho? Então, elas vinculam não somente os membros do Conselho de Segurança, mas elas vinculam todos os países que são membros das Nações Unidas. Hoje são 193 países, né? Elas têm que ser cumpridas, não são sugestões, são resoluções, como o nome já diz, né? Existem alguns passos, né, que estão previstos na Carta da ONU, principalmente no capítulo 6º e no capítulo 7º, dos descumprimentos e que estão relacionados com como que o país, um país que está descumprindo, está cometendo a Síria está usando lá gás, armas químicas e teve uma resolução para parar de usar as armas químicas contra a sua população. Se não cumprir com isso, não se parte direto para uma intervenção militar, se passa por todo um processo. É um processo de coerção econômica, de rompimento de relações diplomáticas. É um longo processo até que se chegue à intervenção de fato, a intervenção militar, né? Que pode ser as operações de paz, elas têm operações que são de manutenção da paz e de consolidação da paz, né? Então, são operações diferentes também. O Brasil participa de uma operação de paz lá no Haiti, que foi uma intervenção que o próprio país queria também, né? O Haiti desejava, né? É muito diferente você fazer uma operação militar num país que não deseja essa operação, que seria o caso da Síria. Pegando aqui o gancho do professor Guinter, inclusive, hoje em dia, um exemplo bom das sanções que têm tido algum efeito é o caso do Irã, né? A gente tem observado, como eu falei há pouco, de uma aproximação do Irã, de uma relativa abertura do Irã nesse novo governo que foi eleito agora, e talvez a grande questão que tem impulsionado o Irã a essa postura de distensão com o Ocidente é a questão das sanções da ONU, né? Que tem tido uma eficiência. O Irã tem sentido na pele agora, economicamente o país tem passado por momentos complicados e até mesmo os ayatollahs têm dado corda para o Rouhani se aproximar dos Estados Unidos. Agora, em relação às atitudes que têm de ser tomadas, inclusive do ponto de vista da diplomacia, na perspectiva de uma reforma do Conselho de Segurança na sua parte permanente, o que é que o Brasil tem feito no sentido de estar apto, caso venha uma reforma, a ocupar essa vaga? Bom, o Brasil sempre se destacou na questão da militância dos direitos humanos, né? Da aposta na diplomacia em detrimento de ações militares. E talvez por isso o perfil do Brasil para o Conselho de Segurança seja um perfil adequado, né? De um país que tem boas relações com os vizinhos. Um exemplo disso é a relação do Brasil com os vizinhos da América do Sul, que é uma relação rara de se ver em outras partes do mundo. Então, eu acredito que esse seja o grande forte, né? A parte boa do Brasil, que é justamente esse estímulo à diplomacia, né? O tema é bastante candente, é fascinante, eu diria, mas, infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Eu queria agradecer a participação de ambos aqui nos estúdios da TV Justiça. Eu conversei hoje com o professor de Relações Internacionais da Universidade Católica de Brasília, Guinter Ross, e o historiador Orlando Stibler, a quem, mais uma vez, eu agradeço a presença aqui nos nossos estúdios. E você, amigo da TV Justiça, pode rever esta e outras edições. Acesse o site www.tvjustiça.jus.br e mande também a sua sugestão para a nossa equipe. Aí é pelo e-mail. direitosemfronteiras@stf.jus.br. A gente se vê na semana que vem. Tchau!